Sherman e Bernardo emprestados. Nadson fez a sua estreia pelo profissional. E quando começa as competições da base? Tudo isso no boletim da base aqui do canal, logo após a abertura. Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, começando mais um boletim da base, né? Já já o Juninho aparece também por aqui nesse vídeo. Vou começar falando do Bernardo. Hoje saiu uma notícia apurada pelo Diário do Peixe que o meia Bernardo foi emprestado ao Amazonas da Série C até o término da temporada. Bom, sobre esse assunto, rapaziada, o Bernardo sempre mostrou um grande potencial técnico, sempre mostrou ter qualidade técnica, mas infelizmente o Bernardo sempre teve problemas físicos, né? E por causa desses problemas físicos, é um jogador que acabou não tendo oportunidade na equipe principal e dificilmente vai ter. O Santos está fazendo esse empréstimo para ver se o jogador consegue uma sequência em uma equipe profissional, para depois trazer o jogador um pouco mais experiente, ver se consegue aproveitar o jogador, porque, vou repetir, o problema do Bernardo não é técnico, é físico, né? Até já teve gente falando que o jogador é de vidro, né? Mas enfim, é um jogador que eu acho muito técnico, eu gosto tecnicamente do jogador, mas assim, fica difícil você contar com um jogador que vira e mexe tá no DM, vira e mexe, você não pode contar com ele em momentos importantes da temporada, foi assim na base e não pode ser assim no profissional. Então torço para que o jogador se recupere fisicamente, consiga uma sequência legal no Amazonas e seja aproveitado pelo Santos um pouco mais à frente, tá bom? Então é isso que eu torço pelo Bernardo. E agora vocês ficam com o Juninho para o restante das notícias. Sherman, Nadson e os torneios da base. Salve, nação santista! Vocês estão bem? Tudo certo? Vou começar falando igual o Zupo. O Santos estressou vocês essa semana? Com certeza deve ter estressado. Mas nós estamos aqui para falar sobre o boletim da base. Isso, o nosso fim de semana especificamente para a base. Então nós vamos começar falando essa semana com algumas novidades, né? Nós trouxemos algumas coisas diferentes para vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre as datas de alguns campeonatos que estão iniciando em alguns subs da base do Santos. Vamos falar sobre o jogador que teve a sua estreia no profissional, o jogador que vocês já devem conhecer, que jogou a Copinha, já estava treinando com o elenco profissional do Clube do Santos e teve a sua estreia há 5 dias atrás, 6 dias atrás. O outro jogador, que é o qual eu vou iniciar falando, mas agora eu vou trazer um spoiler para você, é esse jogador que teve um empréstimo. Ele teve empréstimo para um clube ao qual, na minha visão, ele vai ter mais jogabilidade. Vai ter mais rotatividade para mostrar o seu futebol, mas na minha visão, ele poderia ficar no Clube do Santos. Mas nós estamos aqui para trazer notícias para você e vamos já começar falando sobre esse jogador que foi emprestado. O jogador que foi emprestado é o lateral JP Sherman, e ele teve o seu empréstimo feito ao Coritiba sem a opção de compra até o fim do ano. E quando eu falei para vocês no início que eu fui contra esse empréstimo, porque na minha visão, entendendo e analisando nos últimos jogos que o Santos teve, o Mike não entrou bem. O Mike não vem entrando bem, na verdade, nos jogos que ele vem sendo ou titular ou entrando no segundo tempo no lugar do Igor Vinícius, né? Então, o que eu imagino é que o JP Sherman poderia tomar esse lugar do Mike e entrar como reserva do Igor Vinícius. Porque capacidade ele tem, a gente conseguiu ver a Copinha, a gente conseguiu ver que ele foi para os treinamentos no elenco profissional. E nos últimos dias teve treinado afastado com o elenco profissional. Então, quando teve esse afastamento, assim, entre aspas, a gente já sabia o que poderia acontecer. E veio esse empréstimo, então, que fica na torcida que o jogador vá bem.
né, não sofrendo nenhum tipo de lesão, porque ultimamente os jogadores estão sofrendo muitas lesões, que jogue bem, volte e ajude o Santos na lateral para o ano que vem, né, porque o empréstimo até o fim do ano, e que ele consiga demonstrar o seu futebol para que as pessoas que estão dentro do Santos observem que ele é um bom lateral. O segundo, ao qual eu quero falar com você hoje, o segundo jogador é ele que estreou no profissional do Santos, que é o jogador Nadson. O Nadson, que foi um dos destaques daquele elenco do Santos na Copinha, né? Nessa Copinha que passou, que todos nós pudemos analisar ele. Ele, juntamente com o Matheus Xavier, entre outros que estavam no elenco, foram alguns dos destaques que participam diariamente ali do treinamento com o elenco profissional do Santos. E o Nadson teve a sua estreia, né? Não teve uma alegria, entre aspas, em sua estreia, mas ele estreou. Tanto que o jogador postou na internet a sua alegria, nas redes sociais, a sua alegria em poder estrear com a camisa do Santos. Esperamos que demonstre o grande futebol, porque aqui a gente sempre fica na torcida pelo jogador e ajudando o clube, ainda que ajude o clube, é isso que nós esperamos. Porque há muitos jogadores que sobem, só quer fazer o nome e capar o gato e o clube fica à deriva. Mas quando o jogador estreia assim, a gente sempre tem um grande olhar para esse jogador, porque é um jogador que foi destaque, e jogador que é destaque sempre tem uma avaliação a mais do que aqueles que estão ainda treinando com sub-20 ou que treina separado. E o que fica é que o jogador vá bem, possa ajudar o Santos, que a situação não está muito bem para o Santos Futebol Clube, não teve vitória ainda no Brasileirão, não vem sendo muito bem também no Paulistão, não teve o início de temporada bem, mas esperamos que o Santos evolua ao decorrer da temporada, ao decorrer até o fim do ano. É o que o torcedor não quer sofrer novamente, né? Porque já vem sofrendo há muitos anos. Então, quando sobe um jogador assim com um diferencial, um potencial igual o Nadson tem, a torcida é que dê certo. E esperamos que dê certo. E para nós encerrarmos, eu tenho aqui na minha mão uma lista que eu vou ter que ler para vocês sobre as datas que foram confirmadas pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, onde os campeonatos das bases irão iniciar. E eu começo pelo Sub-20, o Sub-20 do Santos. Nessa temporada ele vai ter início no Brasileirão Sub-20 no dia 22 de fevereiro. A partir do dia 22 de fevereiro o Santos inicia o campeonato jogando, certo? E, se eu não me engano, no dia 22 o Santos, na verdade, vai jogar, mas o Campeonato Brasileiro inicia nessa data que eu falei para você. E o confronto dele, da primeira rodada, é contra o Avaí, fora de casa. O encerramento do campeonato vai ser no dia 2 de setembro. Já para o Sub-17, eu tenho aqui que o início do campeonato para o Sub-17, Copa do Brasil, entre aspas, inicia-se no dia 24 de fevereiro. E vai até o dia 26 de maio. Já o Brasileirão do Sub-17 vai ser no dia 30 de maio. Aí inicia-se 30 de maio e até o fim do ano, até dia 12 de dezembro, esperamos que o Santos vá bem. Dia 12 de dezembro é a última rodada do Campeonato Brasileiro do Sub-17. Já do Sub-15, que até o momento foi o campeonato que a CBF confirmou, só tem a Copa do Brasil até o momento confirmado, que se inicia dia 26 de abril. 26 de abril tendo o encerramento no dia 1 de agosto. E para o Sub-20 também, eu ainda vou voltar para o 17, encerrar no Sub-13. O Sub-20 tem a Supercopa Sub-20, que isso acontece em dezembro, no dia 9 de dezembro, e a Supercopa Sub-17, que é no dia 16 de dezembro. E a Liga Desenvolvimento Sub-13, ela inicia-se entre os dias 23 e 29 de março. Ela tem essa data que foi confirmada pela CBF.
né? São esses campeonatos até o momento que a CBF confirmou. Claro que nós vemos que existem outros campeonatos que o Santos participa para a sua base, entre outros que eu tinha falado para vocês quando eu trouxe informações sobre o Kaique Costa, que joga no Sub-15 do Santos. Ano passado eles jogaram outros campeonatos, Copa Bull, Copa Victor, que eles já jogaram nesse ano também, em janeiro, no mês passado. Então foram essas novidades que nós trouxemos para vocês sobre a base do Santos. Esperamos que vocês gostem. Comenta, curte, compartilha, manda para o seu amigo, manda para a sua amiga, o seu pai, sua mãe. Vem nos ajudando, trazendo uma sugestão sobre um jogador que você quer saber mais um pouco, sobre sobre o Sub-12, o que você quer saber, sobre o Sub-15, um jogador que você quer saber, ou sobre que você quer saber alguma coisa de dentro do que está acontecendo, quantos campeonatos eles vão jogar. Porque você nos ajudando, nós ajudamos vocês, né? E nós ficamos por aqui, esperamos que vocês gostem, mas não esqueçam de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque você nos ajuda bastante, amém? Deus abençoe a todos.